Bom dia a todos. O quórum tá pequeno, mas o importante é o peso das pessoas aqui. Eu vejo um monte de carinha dos colegas da Fiocruz e outros, mas com enorme satisfação que eu estou aqui hoje, né? Porque a gente passa por um processo seletivo interessante para estar aqui, né? Foi interessante participar dessa movimentação que o grupo aí do Conexão fez, né? Bom, então tá aí, eu sou a Alessandra Viçosa, aqui deturpou um pouco, né, a cor do slide, né, porque parece que eu fiz um bronzeamento ali de alguns dias. Né? Bom, enfim, eu sou da Fiocruz, tá? A gente tá para falar aqui sobre os laboratórios de inovação, então esse é um dos projetos nossos, que é chamado aí de impressão 3D de medicamentos pediátricos personalizados. Então tá aí o castelo, né, para ressaltar aqui que a gente é da Fiocruz. E, bom, então, como o tema é essa área de produtos pediátricos, né, tem sempre aquela frase, né? Tem coisas que ninguém conta quando viramos pais, né? Então, todo mundo acha a gravidez, né, aquela coisa maravilhosa, 90% é sofrimento, 10% a gente tem de alegria, normalmente, mas que vale a pena todo o esforço, é claro. Então, lindo dia de verão com a criança, né? Mas é aquele momento, ficou doente, começa o caos, né? Então, realmente, é uma experiência única para quem ainda, né, não teve essa experiência de ser pai ou mãe aqui. Mas, realmente, é um momento tenso, né? Não só para a criança, para o tratamento, mas também para a família como um todo. Né? Passa um momento tenso. Bom, e o que a gente vê no mercado? Né? Na verdade, pouquíssimos produtos pediátricos adequados. Na maioria das vezes, e principalmente nós na Fiocruz que tratamos de doenças negligenciadas, então a opção terapêutica já é super reduzida. E, normalmente, é isso. Acontece o quê? De produtos adultos que têm que ser adaptados para o uso infantil. Então, é muito comum a quebra de comprimidos. Vocês estão vendo ali como é que, né, um comprimido, quando a gente quebra, além de perder um daqueles pedacinhos, com certeza vai cair debaixo de algum móvel, né, e você nunca mais acha. A gente tem ali nitidamente uma perda de massa, que pode impactar na dosagem desse medicamento, no que você está administrando para aquele paciente. Na maioria das vezes, você vai diluir esse produto em algum suco, água, enfim, para tentar, né, administrar naquela criança, e você não sabe a estabilidade daquilo, se você vai degradar aquele produto naquele momento. Normalmente, o sabor não é agradável, né? Então, as crianças tendem a cuspir ou fechar a cara para você, nunca mais vai querer abrir mais a boquinha para conseguir dar um remédio. Então, realmente gera uma tensão. E, claro, que a baixa adesão significa que você vai ter uma performance ruim no tratamento dessa criança. Então, realmente, assim, é uma situação de estresse. A gente tem no mercado algumas soluções, a gente acha. Né? Então, hoje a gente tem ali os comprimidos dispersíveis, algumas imagens dessas formulações. Canudos com um microgrânula aqui dentro, que você coloca esse canudo dentro de uma aguinha, a criança, né, ou do líquido de preferência da criança, que pode ser um suco, a criança pode sugar aquele canudinho e administrar esse medicamento. Na verdade, isso aqui é muito. No Brasil não tem nenhuma apresentação dessa, isso é fora do país. Algumas gummies, que até a gente vai falar de novo aqui mais para frente. Pirulitos, é mais em farmácia de manipulação. Filmes orodispersíveis. Aqui os famosos xaropes, supositórios, que normalmente a gente. Né, o povo latino não usa muito essa forma farmacêutica, por uma questão até de preconceito, sim, enfim. Mas não é muito difundida essa forma farmacêutica aqui, mas na Europa. Cápsulas onde você pode abrir, você tem um microgrânulo que também você pode administrar numa comida de preferência, chocolates e algo um pouco mais tecnológico seriam esses PETs com microagulhas, enfim, aí geralmente é um produto muito caro também, de difícil acesso. Então, ainda assim, existem algumas opções, mas ainda assim a gente tem um problema de uma mortalidade alta de crianças, são cerca de 5 milhões de mortes, é um levantamento não muito atualizado, 2020, da OMS, abaixo de 5 anos. Tá? E, se você for ver o mercado de produtos registrados no mundo, apenas 5% são formas pediátricas. Então, na verdade, é um mercado negligenciado. Tá? Então, a gente não tem muitas opções e, de fato, a gente sabe, quem é pai e mãe sabe do desespero que é. E olha que a gente tem acesso, né? Imagina em áreas remotas de difícil acesso. Então, a gente tem aí os desafios do que são as formulações pediátricas. Então, é desde a adesão do paciente, a palatabilidade, ou seja, a aceitação daquele paciente a esse medicamento, então a gente viu aí que é complicado, né? A diversidade de dose, então cada criança tem um peso, uma massa corpórea diferenciada, então você teria que fazer uma adaptação de dose. Como é que você faz uma adaptação de dose? Quebrando o comprimido? Então não é muito adequado. Então existe uma dificuldade para essa adequação da dose. Como a gente já falou aqui, a estabilidade, então muitos medicamentos você tem que adaptar enfim, dispersando num suco, num Nescau, enfim, e isso pode afetar a estabilidade daquele medicamento.
A seleção dos recipientes, são alguns recipientes que são os ingredientes, além do insumo ativo que está ali, são proibidos para o uso pediátrico, por alguma questão de toxicidade, alergia. Então, existe um mundo limitado de recipientes para isso, então isso acaba sendo um desafio a mais, né, no desenvolvimento dessas formulações. E a baixa demanda. Essa baixa demanda é principalmente para doenças raras ou doenças negligenciadas que você tem uma produção, às vezes, mínima, industrial, que ela ultrapassa, com certeza, a necessidade anual daquela doença parasitária, por exemplo, mais rara. E aí, o que acontece? Esse medicamento vai vencer na prateleira. Tá? Porque tem que ter um medicamento na prateleira para atender um público pediátrico, mas você fabrica muito, porque o seu mínimo de produção, enfim, a indústria farmacêutica tem como atender, ela é além do que a própria demanda daquele populacional ou epidemiológica daquela doença, dependendo da região. Então, os desafios são grandes. Eu trouxe como uma referência esse documento da OMS, da UNITAID, que são uma menção sobre novas tecnologias para essa área pediátrica. E lá, que é o tema da palestra hoje aqui, ele menciona sobre a impressão 3D de medicamentos como uma opção para resolver vários dos problemas das questões das formulações, da disponibilidade, do acesso a essas formulações. A principal característica, né, que é mencionado é relacionada à parte de personalização, porque através dessa máquina, que a gente vai até apresentar aqui algumas imagens para vocês, não tem como ter a máquina aqui disponível, mas algumas imagens e vídeos, você tem o que a gente chama de fabricação digital. Então, eu vou idealizar o que vai ser essa forma farmacêutica, eu tenho a máquina, e aí eu vou materializar aquilo para a pessoa de uma forma personalizada, para o paciente, na verdade, de uma forma personalizada. Vocês estão vendo aqui já algumas opções de formato, enfim, isso a gente vai discutir as vantagens dessas questões para o uso pediátrico, por exemplo. E aí, então, né, a gente consegue ver que essa tecnologia... Então, basicamente, o que eu vim defender aqui é que nós, na Fiocruz, estamos defendendo essa tecnologia como uma opção de acesso a esses produtos pediátricos. Né? Porque ela, basicamente, resolve boa parte daquilo que estava lá, né, como desafio. Né? Então, a gente consegue, sim, melhorar a adesão, a palatabilidade, você consegue fazer uma formulação com um sabor adequado, enfim, com um mascaramento de sabor que vai te permitir melhorar a aceitação do produto. A dosagem você faz pelo peso daquele paciente, exatamente o quanto você coloca do insumo ativo. Consequentemente, a estabilidade você vai melhorar, a demanda, você tem a condição de produzir sob demanda. Então, essa máquina vai produzir para a quantidade necessária, especificamente, sem exageros, enfim, sem desperdício. Então, por isso que entrou aqui também junto a parte de baixo resíduo. Então, isso é uma opção interessante quando a gente fala aí de carbono zero, enfim. A gente consegue realmente ter um racional de material muito melhor. E, claro, que a parte de seleção de recipientes, isso aí a gente trabalha também com os mesmos recipientes que a indústria farmacêutica pode utilizar em equipamentos mais tradicionais. Tá? Então, a gente viu realmente como uma opção para trazer um pouco de história para vocês entenderem. Mas isso está tão longe, né, da gente aqui, isso não é palpável ainda. Como assim? Na verdade, não, já existe o registro do primeiro medicamento de impressão 3D pediátrico em 2015, uma empresa americana chamada Aprecia, o nome está bem pequenininho aqui. Ficou pequena, não sei se vocês estão conseguindo ler. Se chama Aprecia e o nome do produto se chama Spiritran. Né? É engraçado essas coisas, produto para epilepsia, bota logo assim, Spiritran, né? Porque a pessoa já... Então, os nomes não ajudam, né, gente? Mas, enfim, esse é o nome do produto. Eles lançaram em 4 apresentações. Esse é um produto, vou deixar claro aqui que ele é um produto industrial. Tá? E ele apresenta apenas as 4 formulações aqui, dosagens, né? Que já dá uma margem de trabalho, vamos dizer assim, para você administrar em diferentes faixas etárias de crianças. Tá? Mas aqui não necessariamente a gente está falando de um tratamento já personalizado. E sim agrupado, né, em algumas concentrações, onde você pode ter um manejo razoável de alguns grupos, faixas etárias de crianças. Bom, esse medicamento ele tem uma característica aqui, ó, vocês estão vendo, esse é um comprimido, né? Ele é feito em várias camadinhas, eu vou ver se o vídeo vai rodar aqui direitinho, espero que sim. Então, ele é extremamente poroso, super rápido. Então, você imagina uma criança com epilepsia que precisa de um tratamento emergencial, muitas vezes, ou que faça um efeito rápido. Então, ele tem uma vantagem de ter uma desintegração bem rápida e um efeito bastante interessante. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Está rodando. Então, esse produto, por exemplo, ele é feito por deposição de pó. Então, vocês estão vendo a camada de pó branco, um aglutinante, e isso roda numa esteira, vai e volta. Então, ele faz várias camadas e fica nesse ciclo. Tá? Então, por isso que ele tem uma porosidade fora do normal, né? E uma desintegração e uma ação bem rápida,
por essa morfologia, por essa técnica ser dessa forma. Bom, mas então como é que é isso? É só mais uma tecnologia disponível, sim, mas na verdade não é tão disponível, né, gente? Porque isso é caro e é lá nos Estados Unidos, tá? Então, na verdade, assim, a gente observou que esse produto existe e tudo mais, mas o acesso a essa tecnologia, como é que é? Então, enfim, é complicado porque isso aqui é só por contrato, enfim, né, com essa empresa de desenvolvimento, que não é uma coisa tão simples. Então, na verdade, a gente sabe que eles oferecem para esse serviço para desenvolvimento de outras empresas que queiram procurar, mas para a nossa realidade brasileira é um pouco complicado. E fora a dependência dessa máquina, e, na verdade, a personalização a gente não consegue fazer 100%, porque vocês viram que é fechado, é amarrado a determinadas dosagens desse medicamento. E, claro, que tem que ter um custo razoável, aceitável, né, para o mercado, senão esse produto não vai se manter. Né? Então, para a nossa realidade brasileira, já fica um pouco complicado. Mas ele está lá, um registro, assim, né, é um marco, né, dentro dessa parte de desenvolvimento de produtos pediátricos por impressão 3D. Isso em 2015. Em 2017, a gente começou a observar na literatura o aparecimento de outros trabalhos envolvendo a parte de impressão 3D para produtos pediátricos, através de um grupo da Inglaterra, eu vou falar bastante nesse nome aqui, que é FabRX, e um pesquisador específico se chama Álvaro Goianes. Então, ele fez esse trabalho em 2017, muito simplório. Na verdade, são placebos. Vocês estão vendo aqui esses diferentes formatos, são os formatos digitais. Isso foi materializado numa determinada máquina, um tipo de impressora 3D chamada FDM, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui, com um placebo, ou seja, usando um determinado açúcar, chamado manitol. Isso passou por um comitê de ética, foi para 50 pessoas que estão vendo ali piscando. Foi um estudo em adultos, não foi um estudo em criança, né, que isso é muito comum acontecer, que acaba sendo um pouco mais complicado o comitê de ética para crianças, e a faixa etária foi lá, de 18 a 45 anos, sendo 30% homens. E eles manusearam esse produto, provaram, olharam o tamanho, forma, passou para eles aí aquela escala hedônica, então é bom, ruim, o que a gente sente com relação a esse produto, e, enfim, isso foi feito um levantamento. E não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ficou marcado aqui, ó, né, o formato tipo cápsula e o formato tipo donut, que a gente brinca falando o nome disso. Foram os que ficaram, vamos dizer assim, causaram a melhor impressão de aceitação. O formato de cápsula, muito em função de já ser o tradicional. Tá? E o donut seria a novidade. Então, produtos promissores, quem sabe, para imprimir. Então, começaram esse movimento. Né? E aí, como é que é, nesse caso desse trabalho, em 2017, qual era a tecnologia que eles usaram? Essa chamada de deposição de material fundido, que é, basicamente, você tem uma cabeça de extrusão, o teu produto, o teu medicamento, fica com um polímero no formato de um filamento, isso entra... É muito comum quem já viu uma impressora 3D de plástico. Né? Então, a gente entra com esse filamento, vamos dizer assim, embebido com o fármaco ali, né? Forma um híbrido. Isso é a quente, essa cabeça fica quente, e você gera uma massa, né, fundida, que vai sendo depositada camada a camada. Tem um rápido vídeo aqui para vocês verem isso acontecendo. Então, é assim que eu consigo materializar o meu donut, né, na máquina. Então, aqui as diferentes cores, sabores que poderiam ser, enfim. Isso a gente trabalhando ainda com plástico, aprendendo sobre impressão 3D. Tá? Bom, e aí, como que isso se materializa? Então, aqui é uma das interfaces de um dos programas que a gente usa. Então, está lá o donut. Isso a gente consegue, nesse programa, né, ver camada a camada, fatia a fatia, que a gente fala. Enfim, tem todos os códigos, enfim, que se utiliza. Isso aqui é internamente dentro desse donut. Então, esse donut, gente, além de ser o donut, que pode ser aceitável, personalizado, etc. e tal, para aquele paciente, você ainda pode trabalhar internamente os preenchimentos e terem diferentes aspectos com relação à liberação desse fármaco. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a aula não é de farmacotécnica. Né? Então, esses diferentes preenchimentos permitem um drug delivery, uma liberação do fármaco da forma como você planejar e for a necessidade do delineamento daquela formulação. E a gente não chama mais de comprimidos, e sim dos impressos. Né? Então, esse é um nome diferente um pouco para quem é da área de tecnologia farmacêutica. E dessa forma nós aprendemos, dessa forma a gente começou a fazer a divulgação científica dessa temática dentro da Fiocruz. Então, a gente participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ano passado, levamos a maquininha, mesmo de plástico, fazendo donut de plástico. O difícil é controlar o pessoal de querer levar o donut, e meu medo é quererem deglutir aquilo e vai sair no cocô, né, gente? Porque, né, não tem outro caminho. Mas, enfim, a gente vedava tudo para aquelas criancinhas não pegarem, né? Porque as crianças são fogo. Você não vê, já foi embora, né? A gente participou do Rio Innovation Week também, com esse propósito. Então, tem sido bem interessante essa interface. O povo que está aqui participou lá.
né? Então, assim, é um trabalho muito legal, muito orgulho disso. Mas a grande verdade é que o divisor de águas foi a chegada da impressora 3D farmacêutica, que se chama MedMaker, dessa empresa. Foi a primeira empresa a lançar uma impressora farmacêutica no mercado. A gente ganhou um din-din, né, a partir da rede de plataformas Fiocruz e um programa interno também de equipamentos para as plataformas tecnológicas da Fiocruz. Então, esse equipamento foi uma ordem de R$800 mil, mais taxas, então não saiu barato, então não é uma tecnologia hoje ainda acessível, né, gente? Do jeito que está. E ela é considerada a primeira farmacêutica na América Latina central, que fique claro que é central também, né? Bom, a gente recebeu o treinamento desse especialista, hoje é um nome, né, uma pessoa de referência na área, se chama Álvaro Goianes, está querendo espanhol, na verdade, mas ele fica lá na Inglaterra, está aí o nosso pessoal sendo treinado, fizemos seminários, enfim, lá na Fiocruz. E essa máquina, né, que até tem uma foto um pouquinho mais amplificada aqui, o grande diferencial dela é isso aqui, que é o cabeçote dessa máquina, né? Além dela ter uma construção especificamente para a área farmacêutica, em termos de higiene, software, rastreabilidade, ela tem esses diferentes cabeçotes que fazem coisas diferentes. Então, um deles é esse de filamento, exatamente como eu mostrei para vocês aqui, que faz lá aqueles donutzinhos a partir de um filamento, mas é uma tecnologia um pouco complicada para trabalhar, né? Porque farmacêutico gosta de trabalhar com pó, né? Adoramos um pó, trabalhando ali em Manguinhos. É realmente complicado a gente trabalhar com muito pó branco, né, na região. Enfim, mas é o mundo farmacêutico. E a outra opção que esse cabeçote traz é justamente, como eu falei para vocês, trabalhar com o pó. Tá? E para isso a gente teve um trabalho de uma colega que se chama Janine, ela está aqui, né, nessa foto. Né? E a gente fez uma publicação com esse grupo da Inglaterra, com o Álvaro Goianes, né? De uma extrusora, que não é mais o filamento e sim um pó. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem aqui, mas aquela mesma cabeça de extrusão, agora a gente colocou um pó com um produto que é usado para esquistossomose, que esse é o nosso métier na Fiocruz. Né? Então, um tratamento complicado, com um comprimido muito grande, que você quebra a mesma novela mexicana que eu falei no início, que aí você tem a dificuldade de como administrar esse medicamento. Então, ela fez uma forma que foi possível adaptar para um peso de uma criança e com uma palatabilidade interessante, porque ela também fez uma avaliação da palatabilidade desse medicamento através de ensaios in vitro. Enfim, foi um trabalho de doutorado da Janine, em Cotutela, na França, então teve uma parcela do trabalho na França, e ele foi tão relevante, vamos dizer assim, foi tão interessante, tão inovador, que ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado no Simpósio Internacional de Esquistossomose, agora do ano de 2022. Né? Então, a gente tem bastante orgulho desse trabalho, foi um marco no nosso grupo, né? No Brasil, o primeiro grupo trabalhando com essa tecnologia e com essa questão de acesso a medicamentos pediátricos, que a gente sabe aí o quanto é negligenciado. Bom, a outra vertente, né, que eu falei para vocês, são 3 cabeçotes, então filamento, pó, que a gente teve essa publicação, e agora a gente está nessa imersão nesse outro cabeçote que traz a tecnologia semissólida, que nada mais, nada menos que é o quê? Você tem uma seringa que você coloca, você automatiza a seringa. Então, você tem aqui um braço mecânico para modular o êmbolo, né, da seringa. Aqui dentro, o corpo da seringa, que ele tem a possibilidade de ser aquecido, então você pode manusear, né, tem uma alternativa de manuseio melhor da tecnologia. E a ponta da seringa, que você tem em diferentes diâmetros, enfim. Então, você pode navegar aqui nessas variações de parâmetros para chegar na melhor impressão que você queira. Eu vou colocar rodando os 2 vídeos ao mesmo tempo. Só que é aquela história, né? No treinamento, tudo é lindo e maravilhoso. Então, esse aqui foi o dia do treinamento. Saem aquelas formulações lindas. Então, aqui dentro dessa seringa, você tem um produto que a gente chama semissólido pastoso, com aquele medicamento que você vai trabalhar. E você faz lá o arquivo digital, todos os parâmetros de impressão, e a gente esperaria isso aqui, né? Que foi o que a gente foi treinado para acontecer. Só que, como é que é? A expectativa, a realidade. Né? Então, aqui está a realidade desse tipo de formulação, são as gomas mastigáveis, como eu até cheguei a exemplificar, só que agora feitas por, de fato, impressão 3D. Se você molda elas simplesmente, como é o processo clássico, dá para se obter alguma coisa. Tá? As bases geralmente são gelatina, pectina, esse tipo de polímero que são usados na indústria alimentícia, inclusive. Mas a realidade, né? Enfim, a gente brinca chamando de gororoba, né, Amanda? Que esse aqui é o trabalho da Amanda, que é uma aluna de mestrado que está trabalhando com esse tipo de desenvolvimento. E quando a gente coloca, de fato, lá na impressora 3D, a gente vê que a banda toca um pouquinho diferente. Então, a gente está nessa etapa de desenvolvimento.
fazendo as adaptações necessárias para a gente conseguir realmente formulações, né, com um aspecto um pouco mais estável, que a gente consiga depois retirar, embalar e dispensar isso quando a gente estiver na prova de conceito de fato desse produto. Outra linha é usando os chocolates. Então, isso aí, né, todo mundo fica brigando dentro do laboratório de saber quem é que vai trabalhar com o chocolate. Querendo ou não, o pessoal depois faz a análise sensorial, então é muito fácil fazer, né? Mas, enfim, é um outro tipo de base bastante interessante, porque tem um poder de mascaramento de sabor e é aquela coisa. A gente trazer opções que são agradáveis àquela criança. Né? Então, quem não... Gente, difícil a gente ter alguém aqui que não gosta de chocolate. Né? Então, é um negócio que a gente viu alguns trabalhos científicos já, mas também existe a dificuldade. Então, lá, a seringa, né, com o chocolate. Aqui, inicialmente, a gente moldando. Enfim, a gente sempre pega a mão primeiro fazendo a técnica clássica. Mas, quando você vai para a impressora 3D, que eu falo... Ai, desculpa, tinha um outro vídeo. O vídeo está meio fora de foco ali em alguns momentos, mas vocês vão entender o preparo dessa apresentação aqui em rede, que enfim, a gente pode trabalhar os diferentes preenchimentos aqui, mas acho que vai dar para ver, tem uma hora que dá um zoom ali, dá uma balançada, né, Bia? Acho que foi a Bia que fez, mas depois a gente melhora o vídeo, né, Bia? A gente também está começando. Então, vocês veem que no início aqui, ó, aparecendo umas lentilhas, então era difícil também, como a gente teve também um problema com as gomas, de fazer essa forma final, estável, enfim, que depois a gente consiga fazer uma dispensação. Né? Então, a gente realmente está nesse momento de aprendizado. Enfim, vamos rodar porque o tempo... a gente tem pouco tempo agora pela frente. Bom, e aí em 2019, com essa mesma tecnologia usando semissólida, né, fazendo as gomas, a gente teve um trabalho também do Dr. Álvaro Goianes, lá do grupo dele, né, preparando diferentes gomas com um fármaco chamado isoleucina para uma doença específica de metabolismo. Não vem ao caso entrar aqui em detalhes. E aí as crianças tomaram, isso aqui foi também um ensaio com comitê de ética, etc., porém só em 4 pacientes, para vocês verem a dificuldade que né, conseguir, imagina em 2019, né, onde ninguém ainda pensava nesse tipo de tecnologia aplicada à área pediátrica. Então, eles fizeram diferentes sabores dos produtos, limão, coco, banana, morango, etc. Também passaram esse formulário. Na verdade, existe uma ajuda também dos pais, né, dos cuidadores, enfim, dessas crianças. A escala hedônica então, gostou muito, não gostou muito, foi muito ruim a experiência, enfim. E eles dosaram também no sangue dessas crianças essa isoleucina para ter uma ideia de como que seria a performance. Né? Então, em termos de sabor, aqui eles, enfim, conseguiram selecionar limão e laranjas, enfim, era um povo europeu que gosta dessas frutas cítricas. Se fosse no Brasil, seria morango, né? A gente gosta de frutas vermelhas. Ou banana, possivelmente. Mas isso tem a ver com a região. E a concentração sanguínea de isoleucina ficou mais estreita, enfim, ficou o que em relação ao tratamento de cápsula, né, que é o tratamento convencional, era em cápsula, e aqui o universo amostral utilizando essa personalização da dose. Porque cada um tem um formato diferente, vocês estão vendo? Que era adaptado ao peso dessas crianças, que era diferenciado, né, numa faixa aí de 13 a 16 anos. Então, cada um tinha um peso, então cada uma tomou, né, a quantidade específica aqui. E aí observou que você realmente teve uma janela muito mais controlada em termos do teor do fármaco, né, na corrente sanguínea dessas crianças. Então, realmente, uma prova de conceito interessante e que isso enfim, era promissor para ser investido. Né? Esse mesmo grupo, não temos muitos ensaios em andamento. Esse grupo tem um projeto grande com esse hospital Gustave Roussy, não sei exatamente se fala assim, mas nem é para uso infantil, isso aqui é para câncer de mama, então é um outro tipo de trabalho, mas usando essa máquina também adaptada para produção, enfim, confidencial, a gente não tem maiores informações, mas não é para o público pediátrico. Agora, recentemente, em 23, né, em 2023, eles colocaram na internet, foi vinculado em várias redes sociais, o trabalho com esse grupo da Espanha, desse hospital chamado Vall d'Hebron, com essas gomas. Vocês estão vendo aqui, o mesmo formato, né, um estudo que vai ser em crianças de 6 a 18 anos para doenças crônicas. Então, está sendo administrado e é uma avaliação dessa prova de conceito na Espanha, que na verdade, o grupo até que o Álvaro Goianes é envolvido. Né, como eu falei para vocês, ele é espanhol. Bom, a novidade para o nosso laboratório. Então, a gente estava de olho nessas tecnologias, enfim, corremos atrás de vários financiamentos, nem todos tivemos êxito. Vou ter que fazer uma figurinha agora da Alessandrinha. Gostei daquele negócio. Vou falar com o meu pessoal, dela tristinha, dela felizinha, já viram, né? Que nada se cria, tudo se copia, mas foi original, gostei. É simpático isso. E aí, então, a gente conseguiu, enfim,
no ano passado, né, a gente teve aprovação e finalmente esse ano foi aprovado o dinheiro aí do MCTI, um FINEP de R$1 milhão para uma questão de infraestrutura. Então a gente vai ter agora um laboratório com uma infraestrutura chamada Espaço Farlab, que é muito comum, enfim, essa nomenclatura de laboratório aberto de prototipagem e laboratórios compartilhados, foi esse o edital, né? Então o nosso vai se chamar Farlab, Laboratório Aberto de Prototipagem de Farmanguinhos para Inovação em Saúde. Então, é um projeto mais voltado para essa parte de infraestrutura. Então, está aqui mais ou menos umas imagens do que vai ser o nosso futuro para ampliar esse serviço. Então, a gente vai se tornar uma plataforma de serviço, podendo receber não só as universidades, enfim, as outras ICTs, mas também empresas, microempresas, startups, para a gente fazer a prototipagem conosco ali no nosso laboratório, porque a nossa infraestrutura, a gente vai conseguir fazer todas as etapas, até a parte de estabilidade dessas formulações futuras. Tá? Então, a gente espera realmente ter sucesso. E, bom, os desafios pela frente são técnicos. Vocês viram aqui, né, falando um monte de ingrediente, formulação, então tá lá. Mas que ingrediente, de fato, eu posso trabalhar com qualquer chocolate? Ou pode ser o Hershey's lá da vida? Tá? A gente está fazendo essa avaliação. Como é que é essa formulação, a reologia, que é a viscosidade, tem a ver com essa textura do produto? Como que eu vou modelar isso computacionalmente falando? Ele realmente, eu consigo fazer a impressão dele, a gente chama um nome meio adaptado, printabilidade. Como vai ser o aumento de escala disso? Eu vou fazer isso só em pequena escala? Eu vou ter que aumentar? Como é que isso vai ser quando eu aumentar a escala? E a prova de conceito, aceitabilidade, que é o que a gente está correndo atrás de financiamento para fazer, como se fosse esse trabalho que vai ser feito da Espanha, mas nos nossos hospitais aqui, que a gente tem dois parceiros importantes, que é o IFF, que é um hospital da Fiocruz Pediátrico, e o IPPMG, que é um hospital pediátrico da UFRJ. Então, a gente tem um projeto na área de tuberculose infantil, que no Rio de Janeiro é bastante relevante, para tentar fazer essa prova de conceito, só que a gente não conseguiu verba até esse momento, infelizmente, mas estamos na batalha. Né? E, bom, e qual o principal gargalo que a gente fala, né, principalmente na área farmacêutica, que ela é um pouco paranoica nesse sentido do regulatório, higiene, controle sanitário? Justamente isso. Então, que boas práticas eu preciso ter? Fabricação, de manipulação. Esse produto vai ser o quê? Industrial ou extemporâneo? Aquele produto americano, ele é industrial. Então, ele segue todas as normas. Beleza, isso está muito bem consolidado. Ótimo. Mas e esse que não é? Porque essa máquina, gente, que vocês viram, ela pode ser tanto para prototipagem, quanto eu posso levar ela para um hospital e preparar isso no hospital, num ambiente sanitário adequado, e preparar, por exemplo, uma pesquisa clínica, um estudo dentro daquele hospital, para os pacientes diretamente. Então, isso é uma ruptura. Já esgotei meu tempo, né? Eu vou tentar agora correr mais ainda do que eu já corri. E isso é uma ruptura, né, de pensamento muito grande para a indústria farmacêutica. Então, eu vou conseguir sair da tecnologia velha, eu já consigo ir para o produto comercial, um produto para o meu paciente. Então, esse é um problema grande a ser vencido da parte regulatória, que a gente tem trabalhado muito isso, né, de entender de que uma coisa não pode sair sem a outra. E a gente pretende, no futuro, até mobilizar também a Anvisa. Na verdade, a gente já fez uma mobilização, mas, infelizmente, não tem nada, absolutamente nada, da Anvisa relacionado à regulação. Até vou mostrar aqui alguns documentos. Usando essa tecnologia. Então, o próprio FDA ele é super órfão, você tem 3 documentos apenas. Lá em UK, né, tem uma consulta, enfim, em termos de produção no point of care, ou seja, produção no ponto de distribuição do medicamento, porque a nossa intenção é essa. Eu coloco aqui a Anvisa, nada, não saiu aqui, mas tem uma grande interrogação aqui que ficou ruim o slide. Ficou ruim na hora de transmitir aqui para a tela, né? Mas a verdade é que a Anvisa é zero, tá? Documentação, não tem nenhum embasamento regulatório para esse tipo de tecnologia no momento. Então, até por a gente ser do governo, ser da Fiocruz, enfim, a gente espera de ter uma aproximação boa da Anvisa para desenvolver esse tipo de regulação, porque eu falo assim, que o meu sonho, meu pessoal fala que eu sou doida, mas é normal a gente, né, ser doido, que é atuar em emergências sanitárias. Então, essa tecnologia tem tudo a ver para chegar em lugares de catástrofe, enfim, quem está precisando mesmo, né, do medicamento, desde que a gente tenha uma unidade sanitária adequada. Então, por isso que eu falo dos desafios regulatórios. E o meu sonho é ver num barco hospital lá no meio da Amazônia, eu tendo uma impressora 3D que eu possa fazer medicamento para quem precisar, quando precisar. Né? Então, para isso a gente tem uma empresa que é a colega, parceiro nosso, chamada ICANN. Na verdade, eles surgiram a partir do CTI Renato Archer, não sei se vocês já ouviram falar, é um instituto bem importante em Campinas, na área de tecnologia da informação. Então, era um pós-doc, que agora, né, virou empreendedor, abriu essa
empresa e está trabalhando conosco nesse desenvolvimento da máquina itinerante, né? Então, é isso que a gente quer, que a gente tenha uma tecnologia que possa chegar a todos. E aí nós, farmacêuticos, atuamos junto com esses engenheiros mecânicos. Então, é um trabalho muito interessante, multidisciplinar, para chegar, né, aonde for possível. Bom, então aí a questão da medicina personalizada do futuro, que a gente, né, tenta, enfim, fazer uma prospecção aqui. Então, você vai ter lá a receita feita pelo médico, você vai lá, imprime o medicamento, né, a criancinha toma, linda e feliz, aí você vê se está tudo bem, e daí você faz um monitoramento, você pode ter uma inteligência artificial monitorando todo esse tratamento. Então, isso é o futuro, né? Hoje parece meio absurdo dizer assim, não vai dar certo, a pessoa não tem nem no posto da esquina, não tem nem AS, não tem nem aqueles medicamentos básicos, a gente sabe disso. Mas não é por isso que a gente vai deixar de pensar no futuro, né? nas novas oportunidades. Bom, terminando, tá, Matheus, antes que você me mate aqui, tá aí os meus humanos prediletos, que eu falo, a equipe. É o nosso laboratório de farmacotécnica experimental, que está uma parte da equipe, né, que a gente chama de staff fixo. Então, a gente tem aqui o Tiago, a Márcia, a Ana Paula, eu, Tainá e o Augusto. 2 alunos aqui de mestrado, o Felipe, a Amanda, que eu citei para vocês, que é que está mais avançada aí com os projetos em 3D. E aí, esse ano de 2023, vem um reforço, que eu falo assim, um reforço, finalmente, aí da equipe. Então, desculpa. Com a entrada dos nossos alunos de graduação e ensino médio, né? A Julinha é uma aluna de ensino médio, a que trabalha com chocolate. Então, está aqui a Beatriz, o Breno, a Leda. A Beatriz está, inclusive, aqui, né? A Beatriz Borges. E os alunos de pós-graduação, então, mestrado, doutorado. Letícia, Rodrigo, Beatriz. A outra Beatriz está aqui também. Abel, Patrícia, Claudete. Claudete é a da maconha, eu brinco assim, literalmente. Ela trabalha com cannabis. A gente vai fazer também uma cannabis por impressão 3D. Então, todo mundo se empolga, né? Na questão de trabalhar com a impressão 3D. E perdão. Os financiamentos e parcerias, então está aí o grupo, né, da FINEP, o programa Inova, CNPq, a FAPERJ, a gente, né, tem alguns projetos. Os hospitais, aqui o IFF, que é o Fernandes Figueira, pediátrico, o IPPMG, o pessoal da UFRJ, a Faculdade de Farmácia. Então, não tem como a gente não ter as parcerias, né? Financiamento a gente tem pouco, mas a gente está correndo atrás, enfim. E é isso. Está aí o meu e-mail, o LinkedIn, eu não tenho Instagram, o link, o QR Code da avaliação e a frase, né, que a gente usa já desde os projetos aí que a gente tem vendido nessa área de impressão 3D, vendido a ideia, né, de que investir na saúde das crianças é investir nos sonhos. Bom, a criança que vive em mim, saúde a criança que vive em vocês, porque eu adoro yoga, adoro essa linha de meditação. Enfim, acho que é importante para a gente se estabelecer. E, para terminar, namastê. Obrigada, gente. Bom, não sei, não vai ter tempo para dúvida, né? Imagino eu, porque qualquer coisa vocês... muito obrigada. Obrigada mesmo. Quem quiser depois, enfim, eu posso falar no final e trocar os endereços para a gente aprofundar e para quem tiver maior interesse. Obrigada, pessoal. E desculpa, Matheus, passar do tempo. Muito obrigado, Alessandra. Valeu.